Agora eu quero chamar o Frank aqui. Nós vamos jogar ele na fogueira agora, porque esse é aquele momento em que os palestrantes ficam loucos, perdem os cabelos. Tá gravando. Não é o seu, cara. Ainda bem que as perguntas não são para mim, são todas para ele. Vou me lembrar disso. Ok, vamos lá. A primeira pergunta. E o senhor disse numa parte da palestra que o avivamento sempre ele é coletivo, né? Mostrando aquele PowerPoint a respeito da igreja, dos discípulos. E a pergunta aqui é possível um avivamento individual? Não. O que se tem como indivíduo é a pessoa ser cheia do Espírito Santo, ter algum tipo de experiência de plenitude do Espírito, mas em termos bíblicos, avivamento é sempre ação do Espírito em toda a comunidade. Então, toda a comunidade sendo movida pelo Espírito Santo, tendo o impacto que eu descrevi há pouco, e vou voltar a falar um pouco sobre esse impacto daqui a pouco. Então, em termos estritamente bíblicos, mesmo a menção a ser cheio do Espírito está no plural, né? Enchei-vos do Espírito. Né? Esse é um problema, principalmente para os ocidentais, que eles sempre pensam em termos de indivíduo. Okay? Não é assim que a Bíblia é lida. A Bíblia sempre pensa no coletivo. Vós sois o corpo de Cristo, vós sois o templo do Espírito, vós sois a família do Deus vivo, etc. Sempre plural. Então, não há a predominância do indivíduo sobre o coletivo na visão bíblica. Muito ao contrário, o coletivo, nós como pessoa, somos chamados por Deus para sermos incluídos na comunidade do povo da aliança. Então, a gente agora vive para o próximo dentro da igreja. Eu só estou mencionando essas questões porque elas reforçam essa noção do avivamento como obra coletiva. Okay? Essa noção do indivíduo, do eu pessoal, ela é basicamente ocidental, ela não é bíblica. Né? Por que Acã e toda a família dele é morta lá em Josué 7? Por causa da noção de coletividade. Você está dentro de uma tenda e todo mundo vai ver o Acã entrar dentro daquela tenda, onde toda a família junta mora ali, com utensílios, fazer um buraquinho, botar aqueles utensílios que ele roubou da cidade, Jericó, no buraco, tapar aquele buraco e botar um travesseiro em cima do buraco. Então ele é morto, né? Ele dá glória a Deus confessando o seu pecado, é morto por isso, e é morto toda a família dele. Por quê? Porque no mundo semita, no mundo bíblico, não existe a ideia do indivíduo, da pessoa sozinha, né? Isso é uma anomalia. Você vive para a comunidade. Então, o avivamento ele atinge toda a comunidade e alcança toda a comunidade. Frank, quando nós comparamos os avivamentos do passado e olhamos para o que acontece hoje em dia na igreja contemporânea e moderna, nós percebemos que há um certo esfriamento com relação a missões. Seria isso talvez porque as igrejas e os seminários estão se preocupando mais em formar teólogos do que missionários? Não. Um teólogo de verdade ele tem um olho para missões, ele está interessado por missões. Mas, por exemplo, eu estava comentando com o Glauber esses dias, eu li há muito tempo atrás um livro que a editora onde eu sirvo publicou, História das Missões, de um inglês que foi missionário há muito tempo na Índia, chamado Stephen New, e é, em língua portuguesa, o livro que mais detalhes oferece sobre o impacto do cristianismo no Japão. Em outros livros você não encontra esse tipo de informação. Ok, aí eu tentei comprar em sebos virtuais, eu encontrei o livro. Tentei buscar colegas que tivessem, eles também não têm o livro. Esse livro está esgotado da editora desde 1990, pelo menos. Né? E a editora só tem um exemplar desse livro. Por que esse livro não é relançado mais? Porque as pessoas não querem ler sobre histórias de missões. Isso é geral. As pessoas falam de missões, mas elas não querem entender o que a Bíblia fala de missões, elas não querem estar prontas a entender como Deus se moveu no decorrer da história da igreja. Mais do que isso, elas não estão prontas a oferecer aos seus filhos e filhas para serem missionários. Ok? Eles estão pensando em termos de outros propósitos para os seus filhos e filhas. Então, obviamente, vai ter teologias que vão, por assim dizer, seccionar o nervo missionário. Então, por causa de uma certa visão que a pessoa tem de interpretação bíblica, de quem Deus é, como ele se revela, isso vai matar o interesse missionário dele. Mas o desinteresse, me parece, o desinteresse quanto a missões, me parece, é geral. Okay? Então, falava-se muito há 20 anos atrás que a igreja brasileira seria o grande celeiro de missões no mundo ocidental, no mundo, etc. e tal. Ok, talvez o Brasil era o terceiro lugar, né, em termos de envio de missionário, nem sei onde está o Brasil hoje, mas
Coreia manda muito mais missionários para o exterior do que o próprio país, o próprio Brasil. Estados Unidos nem se fala, é o país com o maior número de missionários no estrangeiro hoje, já há bastante tempo, aliás, né? Inglaterra já teve mais missionários, mas aí uma teologia que enfraquece quem Deus é, enfraquece a autoridade da Bíblia, leva a igreja a não fazer mais missões e hoje são um campo missionário. A Inglaterra é um grande campo missionário. Nos últimos 10 anos, fecharam 500 igrejas católicas e protestantes em Londres e abriram-se 500 mesquitas no mesmo período e 100 tribunais da Sharia no mesmo período. Então, uma certa teologia acabou com missões, acabou com a ênfase numa igreja saudável, uma igreja missionária na Inglaterra. Então, não é estudar teologia que mata a missão. Pode ser abraçar uma certa visão teológica, que pode eliminar o interesse missionário, mas, outro lado, a igreja, de forma mais ampla, pode ter sua paixão missionária afetada por outras razões, né? Achar que o reino de Deus é esse mundo, que a gente tem que viver o máximo possível nesse mundo, como se não houvesse outro mundo, um mundo até além desse mundo, né? Que é a vida eterna. Então isso acaba matando missões também. O senhor acredita também que o desempenho hoje da igreja e também o fato da igreja estar nessa situação se dá por causa de Charles Finney ter redesenhado a questão dos avivamentos? De certa forma, sim, mas também não totalmente. Para quem não entende o ponto aqui, né, a Finney, ele deixou de... é com Finney que a igreja deixa de crer no avivamento como um dom e passa a entender que o avivamento é algo que pode ser feito. Por exemplo, quando era adolescente, o livro que a gente lia sobre avivamento tinha o título Avivamento, a ciência de um milagre. A própria palavra já deveria causar uma dorzinha no nosso ouvido, porque a ideia ali é que avivamento é um cálculo, como eu mencionei há pouco. Você pode programar avivamento se você faz um checklist e vai cumprindo aquele checklist. Alcançou o clímax, muitas decisões, as pessoas na frente emocionadas, apelo do pastor, o que a igreja chegou ao avivamento, toca em frente, vamos avante. Mas eu entendo que a falta de interesse nosso para o avivamento tem problemas muito mais sérios. Por exemplo, uma chegada da teologia europeia mais cética aos seminários brasileiros e norte-americanos, a noção de que, aliás, um impacto que nos leva a enfraquecer a noção robusta da pessoa do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, do que o Espírito Santo faz na igreja, né? E também a mentalidade nossa é de método, tudo é método, né? Então, por exemplo, na década de 90 no Brasil, quem vivia nessa altura lá no país, né, vai lembrar que só havia campanhas de evangelismo, de avivamento para tudo quanto é canto. Conferências de avivamento, o Brasil inteiro, as grandes conferências da época, né, nacionais, todas lidando com avivamento. 2, 3 anos depois, o avivamento não veio, o tema mudou. Missão integral, o evangelho para todos, aí muda. Por quê? Porque na mentalidade nossa, até dos nossos pastores, isso aqui é um método como 9 marcas da igreja saudável, igreja com propósito, desenvolvimento natural da igreja, só que avivamento não é método, né? É aquele anseio para que Deus dê mais de si mesmo para todo o povo de Deus, e que isso impacte o bairro onde a gente está, a vizinhança onde a gente está. Qual seria o nosso papel, já que, como foi dito, é uma obra de Deus, é uma obra do Espírito Santo, e qual é o nosso papel dentro desse avivamento? O que compete? Então, se você tem um anelo para avivamento, ore, mas ore com outras pessoas. Orar sozinho é difícil perseverar, porque, como eu falei há pouco, a gente não nasceu para ficar sozinho. A visão bíblica é que o indivíduo vive para a comunidade, a pessoa vive para a comunidade. Então, se cerca de outras pessoas que têm um anseio para o avivamento. Se Deus coloca esse anseio no seu coração, persevere. O avivamento pode demorar, mas uma hora Deus visita aqueles que estão reunidos ali buscando avivamento, e por meio da oração deles pode visitar outras pessoas. A igreja que eles são membros, as igrejas que eles são membros, etc. e tal. Então, a oração, na verdade, não é um tipo de ferramenta que vai obrigar Deus a se mover para a gente. Quando o crente ora, ele ora porque ele já tem o Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai movê-lo a perseverar em oração, suplicando a visitação de Deus perante a comunidade. Uma última pergunta. Existe diferença entre despertamento espiritual e avivamento?
Algumas pessoas falam de diferença, eu não vejo diferença nenhuma, eu uso as duas palavras de forma intercambiável. Me parece que quem usa mais a palavra despertamento são crentes mais tradicionais, que têm uma postura crítica quanto ao pentecostalismo, então até para se distinguir do pentecostalismo, vamos falar de despertamento e não de avivamento. Mas como eu vou tentar mostrar para vocês agora na palestra, avivar, suplicar para que Deus nos avive é a linguagem bíblica, então a gente não precisa temer a linguagem bíblica também. Bom, acho que já está no nosso horário, a gente vai passar para a segunda parte da palestra. Essas são as perguntas que os irmãos encaminharam. Obrigado pelas perguntas, se ficou alguma ponta solta, depois você pega o Frank.